curte o dia a dia, né? O que que isso quer dizer, né? Hoje em dia a gente vive numa correria tão grande que a gente simplesmente acha que o bom da vida só vai ser no futuro, né? Só vai ser no final de semana, só vai ser na sexta-feira que vai ter folga, só vai ser no feriado. Então a gente precisa nos educar a entender que a gente não precisa esperar o futuro, esperar o dia de amanhã, esperar o dia que a gente casar, o dia que a gente for ter filho, o dia que a gente for viajar, para a gente se sentir feliz, né? Para a gente se sentir bem, para a gente apreciar. Não, a gente tem que. Deixa eu adicionar a Marina aqui. Prontinho. Olá, boa noite. E aí, Marina, beleza? Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Desculpa a minha voz hoje, que ela não tá muito boa, tá? Não, tá ótimo, tranquilo. Você consegue me ouvir? Tá, tô ouvindo direitinho. É. Você tá me Ah, ouvindo? legal. Então, eu tava Tava te conversando aqui com a galera que sobre essa questão, né, da gente apreciar o nosso dia a dia, a gente não precisar esperar chegar o final de semana, chegar o feriado, esperar o dia de uma viagem para a gente curtir a vida, né, para a gente aproveitar a vida. A gente fazer isso no nosso dia a dia mesmo, né? A gente vê o que que tem hoje para nós, o que que tem de bom hoje para mim, né? E a gente entender que a gente não precisa esperar o futuro, porque o futuro não nos pertence, né? É uma frase muito clichê, muito comum, mas é uma realidade. O futuro não pertence a gente, o futuro, né, tá lá. Então a gente tem que aproveitar o agora, aproveitar o hoje e ver o que que tem hoje que eu posso aproveitar, que eu posso viver, que eu posso apreciar. Às vezes é uma coisa simples, né? Às vezes um pôr do sol, às vezes uma lua cheia. Olha esse gatinho. Sim, já tá querendo interagir aqui. Ai, meu Deus. Tem mais um participante. Um participante, três participantes nessa live. Então, é isso, né? O que que você acha sobre isso? Ah, eu acho isso fantástico, né? Enfim, até quando a Irene comentou da gente fazer uma live, confesso que, como a gente comentei, dá aquele friozinho na barriga, né? É Porque verdade. são assuntos assim que são tão profundos, mas ao mesmo tempo estão tanto na nossa rotina, no nosso dia a dia. E como você falou, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente acaba projetando muito, talvez, uma expectativa. Ah, mas se eu tivesse uma vida assim? Ah, mas o dia que eu conseguir um emprego melhor? Ah, o dia que eu achar um parceiro na minha vida? Ah, o dia que eu casar? Ah, e o dia que eu tiver um filho? Aí eu vou ser feliz. Ah, o dia que eu for avó? O dia que eu... Então a gente sempre fica, como é que fala? Procrastinando muitas vezes, porque a gente aumenta a nossa Verdade. expectativa, então, ao que a gente espera da vida. E muitas vezes a gente acaba deixando de celebrar, de viver as pequenas coisas, os pequenos momentos dentro do que está na nossa possibilidade, né? Na realidade que a gente está, que é maravilhoso também. Isso é verdade. E assim, é um conselho que eu costumo dar para os meus amigos crianças, meus amigos mirins, sim, eu tenho amigos mirins. Eu costumo falar com eles, olha, não tenha pressa, cara, não tenha pressa para ser adulto, para crescer, porque às vezes ser adulto é bom, mas às vezes é muito chato. Você não tem boleto para pagar, então viva, né? Viva a fase infantil ou a fase adolescente. E assim, não pensa que, tipo assim, eu sou criança, eu tenho esse desafio, eu sou adolescente, eu tenho esse desafio. Cada idade que a gente viver, a gente vai ter um desafio, né? Cada momento da nossa vida que a gente viver, a gente vai ter um desafio. Cada emprego que a gente tiver, a gente vai ter desafio, a gente vai ter problema. Então, se a gente ficar olhando só as coisas ruins, realmente a gente não vai viver, né? A gente vai achar assim, nossa, como é chato viver. Mas quando a gente vê
né, quando a gente começa a apreciar coisas pequenas mesmo, né, às vezes uma coisa simples a gente não aprecia, mas quando a gente perde, a gente fala, nossa, mas como era bom aquilo. Na verdade, você já parou para pensar nisso? Sim. Tipo infância, né? Infância, acho que é a primeira coisa que a gente pensa, poxa, a vida a gente era Sim. feliz e não sabia, né? Quando chega na idade adulta, realmente você pensa, nossa, quando era criança eu não me preocupava, né, com isso, aquilo. Podia tomar banho de chuva o dia inteiro, podia subir na árvore e, enfim, descer, e se quebrasse o braço, nossa, era fantástico então, né? Porque daí aí você sentia aquela adrenalina, você não tinha medo, Né? né? Enfim. Verdade, verdade. Muitas coisas na idade adulta, a gente, infelizmente, a gente acaba deixando, a gente acaba se privando, a gente acaba se limitando, né, em muitas questões, né? Então, é importante a gente ter essa visão, né, tentar ver a vida de um jeito diferente na nossa rotina também. É verdade, verdade. E tipo assim, quando a gente faz isso, é como se fosse um boom assim na nossa mente, né? A gente começa a apreciar, por exemplo, um pôr do sol, né? Às vezes é uma coisa que tem todos os dias e às vezes a gente ignora, né? Uhum, É uma coisa exato. que, por a gente ver aquilo todo dia, a gente ignora. Mas, por exemplo, a pessoa que está lá preso, ele sente falta, né? Uma pessoa que, por exemplo, às vezes está presa numa caverna, pode acontecer, sente falta de, assim, coisas pequenas, né? Ai, eu não vou tomar chuva. Quando a gente era criança, a gente gostava de tomar chuva, né? Hoje Sim. em dia, a gente, Uhum. nossa, vai chover, a gente corre pra dentro de casa, não quer se molhar. Mas, por exemplo, a gente para assim, nossa, hoje eu vou tomar um banho de chuva. Cara, eu já fiz isso depois de crescida e é muito bom. É assim, é maravilhoso. Então, são coisas que a gente tem à nossa disposição, né? Tem à nossa disposição e a gente ignora, né? A gente não pensa Uhum. assim, nossa, mas como seria bom fazer isso? Como seria bom voltar a fazer isso? E a gente ignora. E a gente começa a perceber essas coisas, né? Sentir falta dessas coisas quando a gente não tem mais elas, né? A gente tende a apreciar ou a dar valor quando perde. Isso é mais uma frase clichê, mas é muito real, né? A gente só dá valor É, quando perde. é muito real. Bom, e isso eu posso te dizer que é real porque, né, na verdade, eu sou fisioterapeuta, então eu trabalho com pacientes idosos, inclusive, né? Então, eu atendo na parte da geriatria e também pacientes paliativos, né? São justamente esses pacientes que, enfim, eu não sei se você também pegou essa fase, mas eu lembro que quando eu era bem pequena, era criança, tinha aqueles cadernos de confidência, né? Enfim. E Uhum. aí você tinha que escrever, por exemplo, qual é o seu nome, data de nascimento, qual que é o teu signo, nananã, é, que comida você gosta, doce, salgado e tal. E tinha uma perguntinha que sempre tinha nesses caderninhos que dizia assim: se hoje fosse o seu último dia de vida, qual seria o seu último desejo, né? E no caderninho eu lembro que a gente sempre escrevia, por exemplo, ir para Disney, conhecer outro país, enfim, casar com um ator famoso, e, nossa, o sonho é longe, né? E, enfim, só que hoje eu paro e penso, se fosse para a gente responder essa mesma pergunta, com certeza a resposta ia ser bem diferente, né? A resposta ia ser muito, muito, muito diferente. Eu já participei de algumas palestras, né, sobre cuidados paliativos e, enfim, uma coisa que a gente sempre comenta, né, dentro da área da saúde, que está super em alta agora, é em relação ao cuidado humanizado, né? Então, o que é o cuidado humanizado? Que entra no cuidado paliativo. É você promover para o paciente para que ele consiga viver, né? Para que ele consiga apreciar os últimos momentos da vida. E ao contrário do que a gente imagina, né, de quando a gente era adolescente e tal, o que as pessoas mais querem é passar o tempo com a família. Coisas assim que a gente às vezes esquece, né? É Então, passar verdade. mais tempo com a família, passar mais tempo com os amigos e até muitas vezes com os bichinhos. Então, tem hospitais que já aceitam que os bichinhos permaneçam com o paciente até o último Legal. período. Uhum. Então, a gente vê que, e muitas vezes, por questão cultural também,
independente se o paciente é um paciente que está em cuidado paliativo, como eu acompanho muitos pacientes na parte da geriatria também, então eu consigo ver que, pelo que eu vivencio assim, todos os dias, eu vejo que o que acontece? Como agora, talvez a nossa geração que está tendo essa visão mais aberta em relação à vida, então a gente tem se questionado qual o sentido da vida. Né? A gente se questiona muito. Nossa, mas qual o sentido da vida? Será que é só trabalhar, se formar, achar um emprego, casar, ter filho e virar avó? É esse o sentido da vida? Né? E hoje em dia a gente se questiona muito a nossa geração e eu acho fantástico isso. Porque na geração dos nossos, eu vejo assim, dos nossos avós, bisavós, que são né, dos idosos que estão hoje em dia na faixa dos 70, 80 anos, na época, e 90, né? Porque eu também atendo paciente de 93, 94, Caraca. né? Então, esses idosos, eu acho que eles nunca imaginaram, acho não, tenho certeza, eles nunca imaginaram que eles iam chegar nessa idade para começar. Então, como eles foram criados para ter essa visão muito limitada do que é viver, então, na verdade, eles não tiveram a chance de viver. Eles só sobreviveram. O que é sobreviver? É você trabalhar na roça, que era muito comum naquela época, né? Então, você trabalhava na roça, as pessoas tinham muitos filhos, né? Enfim, tinha na faixa, era muito comum você ver famílias com 13, 14 filhos, porque as pessoas não tinham, ninguém pensava, nossa, eu vou envelhecer. Ninguém pensava nisso. Eu É vou viver verdade. para envelhecer. Não. Então, as pessoas, como não tinham uma expectativa de vida alta, como tem hoje em dia, então as pessoas, elas sobreviviam. O que é sobreviver? É trabalhar, colocar os filhos na roça para trabalhar cedo, casar, ter filhos para procriar, para terem mais filhos, para trabalhar naquela roça, naquela casa. Então, era o objetivo das E famílias, virar porque um ciclo, né? é, porque ninguém imaginava que ia chegar depois dos 70 anos. As pessoas com 40 anos, eu estava vendo alguns artigos antigos, assim, antigamente diz que com 40 anos já era considerada senhora. Senhora, sim, Caraca, senhora meu mesmo. Deus. Com 40 anos já era uma senhora de idade, em uma época atrás. Então, para as pessoas idosas, hoje em dia, que estão na faixa dos 80, dos 70, 80, 90 anos, é uma coisa que eles não estavam preparados, porque eles pegaram essa época da sobrevivência, que é trabalhar para sustentar a família, e essa coisa de, eu vou trabalhar 30 anos no mesmo emprego para ter uma aposentadoria, para daí sustentar e sobreviver, daí curtir a vida. Só que isso hoje em dia não dá mais para a gente pensar assim. Isso é o que a gente hoje em dia se entende como uma crença limitante, no sentido de hoje em dia a gente não precisa pensar, a nossa geração, né? A partir da nossa geração, acredito que a gente não está vendo a vida mais nessa questão só de sobrevivência, mas sim de viver, né? De viver, que é você aproveitar cada momento sem tanta expectativa, porque o que muitas vezes faz a pessoa, né? Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, a doença do século, depressão e ansiedade, que são as doenças do século. Se a gente for ver em relação ao que causa cada uma delas, né? Então, depressão é excesso de passado na mente. Então, é apego ao passado, a coisas que já aconteceram e a gente não pode reverter. E já a ansiedade, daí já é apego em relação a coisas que nem aconteceram ainda. Loucura, Mas a né? nossa vida queria, né? Então, assim, o viver o agora, o aproveitar o agora e diminuir as expectativas, eu acredito que é assim, o nosso maior desafio, né, dos dias de hoje, né? Enfim, conseguir aproveitar o momento do agora, do hoje, diminuir as expectativas e diminuir também as lamentações, né? E assim, a gente não pode falar que isso é fácil, né? Porque não é. Porque, querendo ou não, o sistema, o capitalismo, né? Obriga a gente a sempre trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguir as coisas. Só que, né, a gente tem que tirar esse momento, assim, para parar um pouco, né? Tirar aquele momento para nossa oração, por exemplo, nossa oração diária, a nossa leitura, né, da Bíblia, para quem é cristão, aquele momento Sim. da gente meditar, começar a pensar nas coisas da vida, apreciar a Sim. nossa família, né? Porque
Às vezes a gente ignora, às vezes a gente passa, tipo, um mês sem dar um abraço na mãe, sem dar um beijo no pai, sem dar um abraço no irmão. Então, a gente sente falta disso só, como eu falei, só depois que perde, né? E é isso que você falou. Antigamente as coisas eram bem, né, difíceis, era bem complicado. Mas hoje em dia a gente não pode pensar dessa forma, né? A gente tem que pensar diferente do que era antes, né? E assim, felizmente, isso está mudando, né? Igual você falou aí na questão de hoje em dia os pacientes têm um tratamento mais humanizado. Eu acho isso bem interessante, né? Uma vez uma amiga minha, eu não sou mãe, mas ela é mãe, e ela falando, né, sobre a forma que as mães, né, as mães quando vai dar à luz são tratadas, né? Que tem todo um protocolo para que aquilo, para que aquilo seja o mais humanizado possível, como você falou, né? Porque a vida, ela passa tão rápido, né? Quando a gente vê, já foi, né? Muito. Uhum, Quem uhum. faz o que ama nunca trabalha. Sim, É, é entendo. verdade, isso é verdade. Depende da intensidade, mas é verdade. Isso é verdade. Nossa, isso é muito. Tanto que, enfim, né? Isso, eu gostei muito do que ele falou ali, de quem faz o que ama nunca trabalha, isso é real. Porque eu também, às vezes a gente vê, né, que alguns artigos e tal sobre essa questão de satisfação no trabalho, né, e tal. Porque assim, como a gente está falando essa questão de sobrevivência, então antigamente as pessoas buscavam mais essa sobrevivência. Então por isso que se pensava muito em, tem que trabalhar, tem que ficar anos naquele mesmo emprego, querendo você ou não, porque você precisa sustentar sua casa, sua família, não, 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 não. Só que, como eu falei, a nossa geração, a gente já tem essa oportunidade. Claro, tem que trabalhar, muitas vezes, no começo a gente talvez não possa escolher a carreira, mas no decorrer do nosso tempo de trabalho, a gente opta, né? Por exemplo, gostei da área da saúde, né? Gostei da área de exatas. Então, a nossa geração já tem essa oportunidade que talvez os nossos pais, avós já não tinham, né? Então, assim, realmente eu gostei do que ele comentou, que quando a gente trabalha numa coisa que a gente ama, realmente a gente nem vê, né? Essa questão do esgotamento e tal, porque aí o dinheiro, como dizem, né, acaba sendo uma consequência daquilo que você está Uhum. fazendo porque você ama. É diferente de quando você faz só por dinheiro. Porque quando você trabalha numa área só por dinheiro, aí você pode ganhar horrores. Você nunca vai estar Você nunca vai satisfeito. estar feliz. Você não vai estar executando aquilo que você quer. E eu não sei te dizer bem ao certo o que seria isso, como que os psicólogos denominam essa fase e tal, esse processo, mas eu sei que tem durante na nossa vida, quando a gente chega na fase entre os 30 e os 40 anos, a partir dos 40 anos, é o momento em que psicologicamente a gente começa a se questionar sobre as escolhas que a gente fez, né? E aí que, e aí que alguns Muito verdade psicólogos, isso. muito interessante. Eu só não sei te dizer bem, eu vou pesquisar até, eu que achei muito interessante e essa questão, que aí os psicólogos dizem que nessa faixa dos 35, 40 anos, nessa faixa, a gente já começa a se questionar se aquele caminho que a gente fez era realmente o que a gente queria ou o que a gente, no caso, precisava fazer, né? Então, por sobrevivência. Então, a partir dos 35, 40 anos, a gente já começa a se questionar, puxa, mas eu posso tentar fazer aquilo que eu sempre gostaria. Então, e aonde que a gente acaba voltando? Em coisas da infância. E aí você para e pensa, puxa, mas quando eu era criança eu gostava de fazer isso, isso e isso. Aí quando você chega na faixa dos teus 30, 40 anos, aí você começa a rever todas as escolhas que você fez. E se você, né, e quando você volta e você consegue ir para esse caminho que você tanto queria, aí você vê que realmente você nem trabalha também, né? Você acaba porque aquilo que você ama, então não deixa de ser aquela coisa pesada, aquela coisa cansativa, aquela coisa exaustiva que a gente tanto ouve que é só o famoso bater cartão, né? Então, isso aí acaba sendo algo que para nós não é definido como o trabalho, mas sim algo que a gente realmente ama. E daí o tempo passa tão rápido que a gente nem vê. Isso é verdade. Essa foi mais legal. E o Selma falou uma coisa aqui, a vida é um sopro. Cara, isso é muito verdade. Eu tenho uma série que eu gosto muito de assistir,
que o nome dela é Grey's Anatomy, né? Ninguém conhece essa série. Ninguém conhece. Mas eu gosto muito dessa série e ela me abre os olhos às vezes para isso, né? Tipo, lá nessa série tem vários pacientes. Obviamente é uma série sobre médicos. E assim, tem vários pacientes. Ela me ensina uma coisa: tem vários pacientes lá que, alguns em fase terminais, né? E eles falam: ah, eu gostaria de ter feito isso, eu gostaria de ter feito aquilo. E por que que não fez? Porque nem tudo. Beleza, tem coisa que precisa de dinheiro, mas nem tudo. Pode falar. Opa! Opa! Respira! Vou tomar uma água aqui. Então. Opa! Colocar a mão pra cima para de tossir. Tá. Ou tomar mais devagarinho. Isso, toma bem devagar. Ó, mania de físio. Ah, meu Deus. Tá certo, tem que aconselhar mesmo. Então, nem tudo é sobre dinheiro, né? Nem tudo precisa de dinheiro pra gente viver, né? Pra gente fazer. E quando a gente olha por esse lado, a gente começa a abrir o olho, né? Uhum. Sim. Tanto que, enfim, eu atendo bastante pacientes idosos que têm uma condição financeira muito boa mesmo. Então, trabalharam a vida inteira em setores, assim, executivo, enfim, né, de saúde também. E eu vejo assim que muitas vezes esse mesmo idoso que trabalhou a vida inteira chega uma hora em que ele não consegue mais aproveitar, usufruir de tudo isso que ele tanto se esforçou para ter. Então, aí eu penso, poxa vida, até que ponto vale a pena a gente pensar tanto no conforto, morar numa casa boa, numa casa com isso, aquilo, com pessoas te servindo, né? Sendo que chega num ponto em que acaba não tendo rotina, perdem a vontade de viver é muito comum, né? Ver, principalmente idosos com depressão, isso não se fala muito, né? E, enfim, porque daí passa-se muito tempo da vida pensando só nessa questão material, né? No sentido de ter uma estabilidade, é bacana, mas até que ponto? Daí a gente para e pensa, tem uma vida boa, tem uma vida estável, mas não aproveita. Né? Então, Verdade. assim, enfim, eu acho que a gente é importante, né? Eu, pelo menos, eu vejo assim na minha rotina, até que ponto, o que é viver? Realmente é uma coisa que eu tenho me questionado muito. O que é viver? O que eu desejo para minha vida? Enfim, e se a gente pensa muito, muito, muito no futuro, realmente a gente deixa de viver o agora, né? E a Verdade. nossa vida, a gente acha que a gente tem controle dela o tempo todo, mas não é bem assim, né? No sentido de a gente fica projetando para amanhã, 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 mas eu tenho que, porque eu preciso, porque, né, no meu futuro, mas ninguém sabe como que é o dia de amanhã. Então, o nosso maior desafio hoje em dia, eu acho que é a gente viver o momento presente, sem ficar com tanta expectativa em relação ao que ainda vai acontecer. E também não ficar, né, como eu falei, lamentando tanto em relação ao que já aconteceu. Né? Eu acredito que esse seja realmente o nosso maior desafio. Eu vou só colocar aqui o carregador que minha gatinha puxou. Peraí, só um minutinho, deixa eu só colocar aqui. Ai, pronto. Tem quando eu vou fazer uma palestra, todas as vezes que eu vou fazer palestra para os alunos, né, do curso de cuidador, curso de enfermagem e tal, eu sempre cito para eles um livro que foi escrito por uma enfermeira
britânica, e essa enfermeira britânica, ela trabalhou durante a vida inteira dela na terapia intensiva, né? E quando ela trabalhou na terapia intensiva, então ela lidou muito com os pacientes paliativos. Então, assim, paciente paliativo são todos os pacientes que não têm que são colocados somente em medida de conforto, né? Para que eles possam, como você falou na série do Grey's Anatomy, né? Que eles possam morrer de uma forma mais humanizada, né? Então, e essa enfermeira, o nome dela é Bronnie Ware, e ela é uma enfermeira britânica, e ela escreveu um livro, né, durante a vivência dela, que se chama Os 5 Principais Arrependimentos dos Pacientes Antes de Morrer. E aproveitando, é muito interessante. E como a gente está falando também sobre a questão da infância, sobre a questão do que a gente gostava de fazer e acaba deixando de fazer, porque a vida fica muito no modo automático, né? Então, uma das coisas que essa enfermeira relatou, a partir dos relatos, e ela escreveu que o primeiro lamento é: desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, e não a vida que os outros esperavam de mim. Ou seja, muitas vezes a gente vê assim, por exemplo, que as pessoas, nós, né, como eu falei, a nossa geração talvez pense um pouco mais abertamente sobre isso. Mas, por exemplo, a geração dos nossos pais, todas as escolhas que eles fizeram, nem sempre foi a que eles queriam. Muitas vezes era a escolha que a família ensinava para eles, ou até a mesma a crença deles, independente da crença que seja, né, de qual religião eles sigam, mas aquela crença que foi ensinada, ou aquela cultura que ele viveu. Então, ele aprendeu que tem que seguir aquilo, e que se não seguisse aquilo, ele não seria o correto, né? Só que não era o que ele queria. Então, esse foi um dos maiores arrependimentos dos pacientes terminais. Então, aí a gente para e pensa quantas escolhas a gente fez na nossa vida que realmente era aquilo que a gente queria. E quantas escolhas a gente fez que foi baseada no que os outros disseram pra gente que é certo ou não. Então, esses questionamentos que eu acho assim, que são desafiadores pra gente, e como eu falei que por alguns psicólogos, pelo que eu tenho visto, é a partir dessa idade, dos 35 aos 40 anos, que a gente começa a se questionar sobre as nossas escolhas, né? E eu acho que é muito interessante, para que a gente não precise repetir o que muitos psicólogos chamam de padrão de comportamento. Então, por exemplo, se aquela família entende que tem que ser sofrer a vida inteira, tem que ser com sofrimento, a vida tem que ser com isso, com tortura, com isso, para que tenha um filho que fala, não, pera, vamos parar com isso. Vamos parar. O famoso ovelha negra, né? Conhecido como ovelha negra. E isso é revolucionário. Então, tipo, para poder mudar essa dinâmica, essa visão, né? De ter essa liberdade de poder ser quem você é, né? Porque todo mundo tem a sua essência. Ninguém é totalmente igual a ponto de ter que repetir as mesmas escolhas. Entende? Então, esse foi um dos principais arrependimentos. Ou seja, não teve a vida que queria viver, mas simplesmente seguiu imposições que os outros, viver a vida que os outros queriam que ele vivesse. Isso aí é desesperador quando você deixa de ser quem para agradar alguém, né? Então, assim, esse foi o primeiro arrependimento. Não sei se quer comentar alguma coisa. Eu não consigo mais falar. Vou ter que encerrar, porque eu não consigo mais. Dando uma crise de Deus. Puxa. Uhum. Não consigo. Mas foi bacana, gostei muito. Também. Obrigada, tá? Obrigada eu que agradeço. Que a gente possa fazer de novo uma live outro dia. Então eu vou encerrar aqui. Obrigada, tá? Obrigada. Tchau, até. Ó, tome mais água. Pode deixar.